Eu nunca pensei que minha rotina de trabalho pudesse virar um pesadelo. Eu era apenas um funcionário administrativo em uma empresa de médio porte, um emprego estável, nada demais. Mas, com o tempo, comecei a notar que algo estranho acontecia nos bastidores. Pessoas sendo demitidas sem explicação, documentos sumindo e conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Um dia, vi algo que nunca deveria ter visto. Desde então, nada foi igual. Passei anos calado, com medo, tentando esquecer o que presenciei. Mas agora, depois de tanto tempo, decidi contar tudo. Você teria coragem de fazer o mesmo? Comente. Quando entrei naquela empresa, há mais de 10 anos, eu estava apenas procurando estabilidade. Eu precisava de um emprego fixo, algo que me desse segurança depois de uma fase difícil da minha vida. O cargo era simples, assistente administrativo, e, sinceramente, não havia nada de especial no lugar. Um escritório comum, paredes cinzas, café amargo e a típica rotina de quem vive entre planilhas, prazos e reuniões que poderiam ser e-mail. No começo, até parecia um bom lugar para trabalhar. As pessoas eram educadas, o ambiente era tranquilo e o chefe, o Sr. Álvaro, tinha aquele jeito polido e calmo que inspirava confiança. Mas o tempo tem um jeito curioso de mostrar quem as pessoas realmente são. Depois de alguns meses, comecei a perceber pequenas coisas fora do lugar. Arquivos que sumiam misteriosamente, relatórios financeiros com números alterados, e-mails que eram enviados e logo apagados. No início, achei que era coisa da minha cabeça. Eu sempre fui detalhista, então imaginei que talvez estivesse sendo paranoico, mas não era paranoia. Era o começo de algo muito maior. Uma tarde, enquanto revisava documentos antigos de contratos, notei uma inconsistência. Um fornecedor fictício havia recebido transferências enormes, mas não havia registro de prestação de serviço. Fiquei intrigado. Então, fui até o setor financeiro para tentar entender. O contador, um homem reservado chamado Sérgio, olhou para mim com um ar nervoso quando mostrei o relatório. Ele fechou a tela do computador imediatamente e disse em voz baixa: "Esquece isso, cara. Faz de conta que não viu nada." Fiquei confuso. Perguntei se havia algum erro de sistema, algo que justificasse o valor absurdo, mas ele apenas balançou a cabeça e repetiu: "Por favor, não pergunta." Aquela reação me gelou por dentro. Sérgio não era de se assustar fácil. Se ele estava com medo, havia algo realmente errado. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Vi movimentações estranhas no escritório, principalmente à noite, quando poucos permaneciam. O Sr. Álvaro, o chefe, costumava ficar até tarde. Mas um dia, por coincidência, precisei voltar para pegar minha mochila esquecida. Foi então que vi. A sala do diretor estava iluminada e a porta entreaberta. Dentro estavam Álvaro e um homem que eu nunca tinha visto. O tom da conversa era tenso, quase sussurrado. Encostei-me à parede e escutei apenas uma frase que ficou gravada na minha mente como uma ferida: "Se isso vazar, a gente destrói a vida dele." Naquele instante, senti um frio percorrer meu corpo. Fiquei paralisado. Eles estavam tramando algo, e pelo tom, era grave. Dei um passo para trás, mas a porta fez um rangido. Álvaro olhou em minha direção. Nossos olhos se cruzaram por uma fração de segundo. O olhar dele era vazio, calculista, o tipo de olhar que não expressa emoção, apenas ameaça. "O que você está fazendo aqui a essa hora?" ele perguntou, saindo da sala com uma calma assustadora. Minha voz falhou. Eu esqueci minha mochila." Ele me observou por longos segundos, antes de abrir um sorriso forçado. "Claro, só não faça isso de novo. Às vezes a curiosidade pode custar caro, entendeu?" Assenti com a cabeça, tentando manter a compostura, mas por dentro eu tremia. A partir daquele dia, nada mais foi o mesmo. Comecei a sentir o peso da vigilância. Meus colegas evitavam conversar comigo. Sérgio, o contador, desapareceu. Disseram que ele havia pedido demissão, mas ninguém viu sua saída. Minha mesa foi movida para outro setor por reorganização de espaço, mas eu sabia que era uma forma de me afastar dos arquivos. O ar do escritório, antes leve, se tornara sufocante. E então começaram as armadilhas. E-mails falsos com informações erradas, acusações sutis de erro e até advertências formais sobre condutas inadequadas. Eu estava sendo sabotado e não demorou muito para entender por quê. Eu havia visto demais. Durante um intervalo, uma colega chamada Mariana, uma das poucas pessoas em quem eu ainda confiava, se aproximou e falou quase em um sussurro: "Eles estão te vigiando. Toma cuidado com o que fala, com o que imprime, com tudo." "O que você sabe, Mariana?" perguntei com o coração disparado. Ela desviou o olhar, mais do que eu queria, e saiu, me deixando com um nó no estômago. A partir daí, eu não conseguia mais trabalhar em paz. Cada barulho, cada olhar me fazia sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. Até que, numa
Numa sexta-feira à noite, tudo desmoronou. Recebi um e-mail de Álvaro pedindo para ficar após o expediente. Questões importantes a resolver, dizia o assunto. Meu instinto gritava para eu não ir, mas eu sabia que recusar seria pior. Quando o escritório esvaziou, ele me chamou à sala. O ambiente estava silencioso demais. Ele me ofereceu café, que recusei, e então se recostou na cadeira. Eu sei que você anda curioso demais, começou com um tom quase paternal. E isso pode ser perigoso, sabe? Às vezes, as pessoas interpretam mal as coisas. Eu o encarei, tentando manter a calma. Eu só quero fazer meu trabalho direito. Ele sorriu. Claro que quer, mas o seu trabalho é obedecer, não questionar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ele se levantou e colocou um envelope sobre a mesa. Aqui está sua carta de demissão. Pode assinar. Eu congelei. Demissão? Por quê? Motivos internos. Ele deu de ombros. E um conselho. Esqueça o que ouviu aquela noite. O ar parecia mais pesado do que nunca. Eu não consegui reagir. Assinei o papel mecanicamente e saí dali sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Nos dias seguintes, tentei contato com Sérgio e Mariana, mas nenhum deles respondeu. Era como se nunca tivessem existido. O silêncio da empresa era ensurdecedor e a sensação de ser apagado, de ser deliberadamente esquecido, foi o golpe final. Foi assim que terminou minha passagem por aquela empresa, pelo menos oficialmente. O que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir, porque anos depois eu descobriria que o segredo que eles escondiam era muito mais grave do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. E se fosse você no meu lugar, teria assinado aquele envelope ou enfrentado o que vinha depois? Deixe nos comentários. O tempo passou, mas a sensação de ter sido apagado nunca saiu de mim. Por muito tempo, evitei falar sobre o que aconteceu. Mudei de cidade, troquei de número de telefone, tentei começar de novo, mas a lembrança daquela noite, o olhar frio do Sr. Álvaro, o desaparecimento de Sérgio e o silêncio de Mariana, nada disso me deixava dormir. Às vezes eu acordava suando, com a sensação de ainda estar naquele escritório, preso naquele ar pesado de medo e manipulação. Eu tentei seguir em frente, mas o passado tem um jeito cruel de nos encontrar. Cerca de 5 anos depois, numa manhã qualquer, recebi uma ligação de um número desconhecido. Pensei em ignorar, mas atendi. A voz do outro lado era baixa, hesitante. É o Carlos? Sim. Quem fala? Houve um silêncio breve. Sou eu, Mariana. Por um instante, senti o mundo parar. Meu coração disparou. Mariana, aquela que havia me avisado para tomar cuidado, aquela que sumiu sem deixar rastro. Mariana, meu Deus, eu achei que você... Parei, sem saber se podia dizer a palavra. Que eu tinha sumido, ela completou com uma risada nervosa. Não foi muito diferente disso. A voz dela tremia, havia medo, cansaço e algo que eu só poderia descrever como arrependimento. Precisamos conversar, ela continuou. Não por telefone. Tem coisas que você precisa saber. Nos encontramos 2 dias depois, em um café afastado da cidade. Quando a vi, levei um susto. Mariana estava diferente, abatida, pálida, com olheiras profundas. Ela olhou ao redor antes de se sentar. O olhar paranoico dela me fez entender que o perigo ainda existia. Eles ainda estão te observando? Perguntei. Ela assentiu, sem hesitar. O que realmente aconteceu naquela empresa, Mariana? Perguntei, direto. Ela respirou fundo e disse, aquilo tudo era um esquema. O Sr. Álvaro e aquele homem com quem você o viu, eles estavam envolvidos em lavagem de dinheiro, usavam a empresa para movimentar recursos ilegais, contratos falsos, fornecedores fantasmas, e quem tentava sair desaparecia. Minha garganta secou. Sérgio, ela apenas assentiu, com os olhos marejados. Ele tentou denunciar, mandou uma cópia dos arquivos para um jornalista, mas descobriram. Ele nunca chegou em casa. Um arrepio subiu pela minha espinha. E você? Eu me calei. A voz dela quebrou. Eles me pressionaram. Disseram que sabiam onde minha família morava. Eu me escondi, mudei de nome. Achei que estava livre, até começar a ver gente me seguindo de novo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Tudo que eu havia tentado enterrar estava voltando à tona. Por que me procurou agora? Perguntei. Ela me olhou nos olhos e naquele instante percebi que ela estava no limite. Porque você é o único que sabe o suficiente para provar tudo. Ela tirou um pendrive do bolso e o colocou na mesa. Sérgio me mandou isso um dia antes de sumir. Peguei o pendrive e senti como se estivesse segurando dinamite. O que tem aqui? Perguntei. Tudo. Transferências, mensagens, planilhas. Se isso vier à tona, o império deles desaba. Fiquei olhando para aquele pequeno dispositivo como se ele pesasse toneladas. Eu sabia o que aquilo significava. Não era apenas uma prova, era uma sentença. Nos dias seguintes, vivi
em alerta. Meu celular tocava e ninguém falava do outro lado. Carros desconhecidos pareciam me seguir. A sensação de estar sendo observado voltou com força total, mas havia algo diferente dessa vez. Eu não estava mais disposto a fugir. Instalei o conteúdo do pendrive em um notebook antigo, sem internet, e comecei a analisar os arquivos. O que encontrei me tirou o fôlego. Eram centenas de registros falsificados, contratos superfaturados, transferências internacionais, nomes de políticos e empresários envolvidos. A empresa era apenas uma fachada, e Álvaro, o homem que me demitiu com um sorriso cínico, era o cérebro por trás de tudo. Mas havia algo ainda mais perturbador. Em uma das pastas encontrei um vídeo. O título era Reunião 03 Confidencial. Quando abri, a imagem tremia um pouco, como se tivesse sido gravada às escondidas. Lá estava ele, Álvaro, em uma sala de conferência, ao lado de outros 3 homens. O som era baixo, mas o suficiente para ouvir uma frase que me gelou o sangue. Se alguém abrir a boca, fazemos o mesmo que com o contador. O contador, Sérgio. Fechei o laptop imediatamente. O ar faltou. Eu estava com provas de um crime, de vários crimes. E agora eu sabia que se eles descobriram que o material estava comigo, eu seria o próximo. Mas algo dentro de mim, talvez uma mistura de raiva e senso de justiça, me impediu de apagar tudo. Passei noites sem dormir, tentando decidir o que fazer. Entregar à polícia, aos jornais, ou simplesmente desaparecer de novo, fingindo que nada daquilo existia. Foi então que recebi outra ligação. Número privado. Carlos, sou eu. Era a voz de Mariana, trêmula. Eles sabem. Estão atrás de você. Olhei pela janela. Um carro preto estava parado na esquina. Motor ligado. Faróis acesos. Meu coração disparou. Mariana, onde você está? Ela hesitou. Eu não devia ter te dado aquele pendrive. Eles vão atrás de tudo. Queima. Some com isso. Mas era tarde demais. Naquela noite percebi que minha vida estava novamente em risco. Peguei o pendrive, o notebook e saí de casa. Fui para um motel barato na estrada, longe o suficiente para pensar com calma. Lá, com as mãos tremendo, preparei cópias dos arquivos e programei um envio automático para um jornalista de confiança caso algo acontecesse comigo. Durante as horas seguintes, fiquei sentado, observando o relógio, esperando que alguém batesse na porta. Mas o silêncio foi absoluto. E no meio desse silêncio, percebi algo que me fez decidir. Eu não podia mais viver com medo. No dia seguinte, mandei uma mensagem para o repórter. Pedi que me encontrasse pessoalmente. Eu contaria tudo. Você teria coragem de fazer o mesmo? Ou apagaria tudo e fingiria que nunca soube? Deixe seu comentário. O sol mal havia nascido quando decidi que seria o dia. Eu já não tinha mais nada a perder. Depois de anos fugindo da sombra daquela empresa, percebi que o medo só me mantinha preso a eles. E eu não suportava mais viver com a sensação de que ainda estavam me observando. O encontro com o jornalista foi marcado para o meio da manhã, em um café discreto no centro da cidade. Ele se chamava Eduardo, repórter investigativo de um grande portal. Eu o conhecia de vista. Era um daqueles poucos profissionais que ainda acreditavam em verdade, mesmo quando ela incomoda. Cheguei antes do horário, sentei-me em uma mesa nos fundos e fiquei observando o movimento da rua pela janela. Cada pessoa que passava parecia uma ameaça. Eu segurava o pendrive no bolso com tanta força que minha mão chegou a suar. Quando Eduardo chegou, vestindo uma jaqueta de couro e um olhar de cansaço, me cumprimentou com um aperto de mão firme. Você é o Carlos, certo? Perguntou, sentando-se. Sou. Minha voz saiu trêmula. A Mariana me explicou por alto. Disse que você tinha prova séria. Olhei ao redor, me certificando de que ninguém estava nos observando, e deslizei o pendrive pela mesa. Isso aqui é tudo. Lavagem de dinheiro, ameaças, desaparecimento. Ele conectou o pendrive ao notebook e começou a olhar os arquivos. O silêncio dele era perturbador. Eu via o reflexo das telas em seus olhos e quanto mais lia, mais seu semblante mudava. Isso é grande, muito grande, disse por fim. Você tem noção do que isso significa? Assenti. Tenho, e é por isso que preciso que você publique tudo. Eduardo respirou fundo. Se fizermos isso, vai cair muita gente importante. Você entende o risco? Eu vivi esse risco por ano. Olhei firme. Agora é hora deles sentirem o mesmo. Ele fez um leve aceno de cabeça, mas antes que pudesse responder, um carro preto estacionou do outro lado da rua. Por um instante, o sangue gelou nas minhas veias. Eram eles. Eu sabia. 2 homens desceram, de terno e óculos escuros. Pareciam procurar alguém. Eduardo percebeu meu nervosismo. O que foi? Perguntou. Eles me acharam. Carlos, calma. Ele fechou o notebook. A gente sai pelos fundos. Saímos discretamente, atravessando o corredor de serviço até a rua lateral. O barulho do trânsito mascarava nossos passos. No bolso, senti o celular
vibrar. Uma mensagem sem remetente. Você devia ter nos ouvido. Meu coração quase saiu pela boca. Olhei para trás. O carro preto agora estava lentamente dobrando a esquina. Eduardo, precisamos sumir com isso. Falei, quase sussurrando. Já tenho contatos. Vou garantir que isso chegue aos lugares certos. Fomos até a redação do jornal, onde ele me apresentou a editora-chefe. Em questão de horas, a equipe começou a trabalhar. Analisaram documentos, cruzaram dados, verificaram nomes. A cada confirmação, a tensão crescia. Não era apenas um caso de corrupção empresarial. Era uma rede de influência que envolvia políticos, empresários e até agentes públicos. Enquanto os jornalistas faziam seu trabalho, eu ficava sentado em silêncio, observando aquele caos organizado. Pela primeira vez em anos, senti esperança. Talvez finalmente a verdade saísse da escuridão. Mas a esperança tem um preço. Naquela mesma noite, meu apartamento foi arrombado. Nada foi roubado, apenas revirado. Gavetas abertas, papéis rasgados, fotos jogadas no chão. Era um aviso. Eles sabiam que eu havia falado. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número bloqueado. Você acha que pode nos expor assim? Era a voz dele. Álvaro, meu coração disparou. Você destruiu vidas, Álvaro. E vai pagar por isso. Ele deu uma risada calma, fria. Acha mesmo que vai mudar alguma coisa? Esse jogo é maior do que você imagina. Antes que eu respondesse, ele desligou. 3 dias depois, o portal publicou a reportagem. Manchete de primeira página. Executivos e políticos envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro bilionário. A notícia se espalhou como fogo. Canais de televisão, redes sociais, jornais do país inteiro. Álvaro foi preso preventivamente junto com outros diretores e investigações começaram em diversos setores. O nome da empresa virou sinônimo de escândalo, mas a vitória teve gosto amargo. Mariana desapareceu de novo e dessa vez, definitivamente. Eduardo precisou sair do país após receber ameaças. Eu mesmo vivi meses escondido, trocando de endereço a cada semana. O medo ainda era real, mas junto dele havia algo que nunca mais conseguia esquecer. A sensação de ter feito o certo. Um dia, muitos meses depois, recebi uma carta anônima. Dentro, apenas uma folha e uma frase. A verdade sempre tem um preço, mas o silêncio às vezes custa a alma. Não havia assinatura, mas eu sabia que era dela, Mariana. Hoje, olhando para trás, não sinto arrependimento. Às vezes acordo no meio da noite, revendo tudo como se fosse um pesadelo, mas também lembro que, graças à coragem de algumas pessoas, a justiça aconteceu, mesmo que tardiamente. A empresa faliu. O nome de Álvaro virou sinônimo de vergonha e o caso virou exemplo em palestras sobre ética corporativa. Mas ninguém nunca contou o que aconteceu com quem realmente expôs tudo. Sou eu, o funcionário que viu demais, o homem que perdeu tudo para contar a verdade e ainda assim faria tudo de novo. E você, teria coragem de enfrentar algo assim? Comente o que faria no meu lugar.